O outro ponto que eu quero mostrar para vocês é o perigo de enquadrar o monitoramento do atleta, né, da resposta do atleta à carga de treinamento, dentro das lentes de redução do risco de lesões, ou seja, ficar pensando no monitoramento muito em reduzir risco, reduzir risco, reduzir risco, é que isso pode levar a uma mentalidade em que podemos proteger o atleta descansando. O risco grande do monitoramento da carga é acreditar que ao descansar o atleta eu estou protegendo. O problema é que você aumentar demais períodos de recuperação em uma semana, em um microciclo, em um mesociclo, você ter muitas semanas recuperativas, ou muitas sessões recuperativas, ou muitas sessões de recuperação passiva onde o atleta não treina, é que existe uma chance muito grande de você destreiná-lo. Existe uma chance muito grande desse atleta entrar num processo de destreinamento. É muito comum, e isso eu tenho alguns números, principalmente nas temporadas desse ano, onde alguns atletas meus tiveram muitas viagens com seleção, muitas viagens para... Alguns foram grupos de apoio nos Jogos Olímpicos, que eles ficaram um longo período sem sofrer a progressão de carga de treinamento da forma como a gente tinha planejado para o grupo que ficou e não viajou. E a gente teve alguns buracos na nossa periodização. Quando esses atletas voltaram, na segunda, terceira, quarta semana ocorreram algumas lesões que a gente poderia ter evitado. E a minha justificativa para muitas dessas lesões, olhando para os números e para a resposta dos atletas, é que eles sofreram com uma não progressão da carga de treinamento que o resto do grupo sofreu. Eles perderam uma zona de adaptação e de evolução da performance que os deixou mais expostos a um risco de lesão por não ter treinado, às vezes por ter não sido exposto a uma carga de treinamento progressiva. Então, qual que é o problema? Principalmente com o esporte coletivo, eu vejo essa mentalidade que ou você tem um perfil de uma comissão que expõe o cara a muito risco, treina o jogo, treina o jogo, treina o jogo, treina o jogo e vai até onde der. Ou tem outras comissões que vão para o outro extremo, tira demais sessão. E aí o que você percebe é que ao longo do tempo esses atletas têm uma dificuldade de manutenção da performance em situações que eles só jogam, por exemplo. Dentro dessa ideia, você vai ter que ser um pouco ousado no sentido de expô-los a uma maior carga de treinamento, para que não ocorra destreinabilidade, porque uma destreinabilidade, redução dos níveis de força, redução dos níveis de potência aeróbica, aumenta o risco de lesão. Isso é fato, tem vários artigos mostrando. Atletas com menor VO2 têm uma maior dificuldade de recuperar, atletas com menor VO2 têm uma maior dificuldade de recuperar e podem estar mais expostos à lesão. Atletas com piores de desempenho no teste de 1RM, no teste de isocinético, e por aí vai, no teste de salto com contramovimento, tem maior risco de se lesionar também. Tem revisões de meta-análise mostrando isso. Portanto, ao você descansar demais, você pode induzir uma não sequência de progressão da carga de treinamento, uma redução excessiva da exposição ao treino, reduzir esse desempenho físico, seja do ponto de vista fisiológico, seja do ponto de vista neuromuscular, e aumentar o risco do cara se lesionar. Portanto, não pequem pelo excesso de descanso. Ok? Vamos retirar desse nosso pensamento aí no dia a dia um excesso de preocupação com semanas recuperativas ou com micros recuperativos. Inclusive tem um estudo que eu gosto muito de mostrar nas minhas aulas quando eu vou discutir curva de recuperação. Sabemos que a curva de recuperação, ela possui diferentes tempos para diferentes sistemas e variáveis que eu analiso. Vou dar um exemplo. Glicogênio muscular. Se eu esgotar todas as minhas reservas de glicogênio muscular, em 48 horas, caso eu me alimente bem, eu tenho a reserva em 100% dos níveis anteriores. Ou seja, eu preciso de 48 horas para retomar as minhas reservas de glicogênio muscular e conseguir manter o mesmo nível de atividade. Bacana? O problema é que em 48 horas eu estou chegando no pico da inflamação. E no pico da inflamação, né? Inflamação é algo que acontece após o exercício,
porque durante o exercício a gente danifica nossas células musculares e essas células musculares ficam mais fragilizadas, existe uma sinalização natural ali de células irem para aquela região, para recuperar aquela região, gera inflamação, gera edema, gera dor e gera redução da função motora, da função muscular naquela região, tá? Quanto maior a magnitude da inflamação, quanto mais inflamado eu estou, devido ao maior dano muscular, maior a redução da produção de força. Em 48 horas eu estou chegando no pico da minha concentração, da minha inflamação, ou seja, eu estou no pico do meu desgaste tecidual. Estou no processo de recuperação. Então, o tecido não está pronto para um esforço de alta intensidade. Então, olha lá. Reduzir glicogênio muscular, em 48 horas, esse glicogênio voltou a 100%. Então, tem substrato para produzir energia, para produzir ATP. Mas, do ponto de vista tecidual, meu tecido não está pronto, está inflamado. E do ponto de vista do sistema nervoso central, de ativar a capacidade de ativar a musculatura do ponto de vista neural. Então, a gente fala de metabolismo, falamos de tecido, agora a gente está falando de capacidade neural, de ativar aquela musculatura. A mesma musculatura, que o glicogênio está ok, mas a inflamação está mostrando que o tecido não está ok. Em 48 horas, meu sistema nervoso central está completamente recuperado para produzir o mesmo nível de força. Tem um estudo mostrando isso nas primeiras aulas do módulo da mentoria lá de monitoramento. Ou seja, o que prescrever nessa situação em 48 horas? Que do ponto de vista energético está ok, do ponto de vista tecidual não está ok, do ponto de vista de sistema nervoso central está ok. Nessa situação, você pode ir para um treino de maior tendência a estímulos neurais, de estímulos de curta duração, mas com a demanda mecânica total menor, a ponto de não expor o tecido, musculatura, célula muscular, músculo, ao nível elevado de desgaste mecânico, aumentar, por exemplo, creatina quinase. Dentro dessa ideia, alguns estudos tentaram verificar, por exemplo, se eu treinar potência depois de um jogo de futebol, pode acelerar, inclusive, a recuperação. Não encontraram que poderia acelerar a recuperação, mas também não encontraram que isso poderia prejudicar excessivamente, prolongar ainda mais. Em algumas situações, encontraram que poderia prolongar ainda mais a curva de recuperação. Nessa situação que poderia prolongar ainda mais a curva de recuperação, a pergunta é, eles controlaram mais a carga mecânica total? E se controlar a carga mecânica total, entra lá no módulo da mentoria, que existem algumas formas de você controlar. Na sala de treinamento de força, controlando a quilagem total levantada. Se eu treinava 80 toneladas por semana, nessa situação, nessa sessão, eu vou treinar 5% do meu valor total, visto que é uma sessão. Então, eu tenho um parâmetro. Eu sei que eu estou voltando muito abaixo do que aquele tecido já foi exposto, que aquela musculatura foi exposta. Se é um cara de esporte coletivo, eu vou pegar quanto que eu percorro por sessão em quilometragem e eu vou calcular um percentual muito menor. Quanto de sprint que eu dou por sessão, eu vou calcular um percentual muito menor. Com uma característica de uma sessão com menor densidade, com vias energéticas mais rápidas, como a fosfocreatina, e com estímulo neural maior do que um estímulo com menor desgaste mecânico total. Portanto, eu não devo expor o atleta a períodos longos sem nenhuma carga de treinamento sendo prescrita. O que eu devo fazer é pegar o meu histórico de treinamento. Nesse caso, é importante que você mapeie a carga externa. Então, se você não lembra o que é carga externa, anota aí para você estudar de novo. Tá lá os primeiros vídeos lá do módulo, tá? Você mapeia a carga externa e calcula um percentual bem abaixo do padrão dele que você vai fazer em situações de baixa recuperação. Eu faço isso com o time de futsal, por exemplo, que eu acompanho. Padrão semanal do time de futsal, percorrer em torno de 30 quilômetros por semana, em média ali, em uma sessão de mais volume, em média de 6 quilômetros por sessão. Se o treinador pedir para mim, Bruno, tá na hora, a gente precisa fazer mais sessões e eu vou fazer uma sessão logo no dia seguinte ao jogo.
Ou a gente percebe que a gente precisa fazer mais sessões, que a gente está precisando progredir a carga de treinamento. Nesse caso, pode ser aumentar volume ou intensidade, tá? Mas eu percebo que a gente precisa fazer aquela sessão. O parâmetro que eu vou dar para ele é falar assim, beleza. Em uma sessão normal, que a gente estava completamente recuperado, no início do microciclo, sem jogo e tal, a gente percorre 6 km por sessão. Nessa sessão aqui, que a gente está mal recuperado, a nossa meta é 3 km, 50%. Vamos para a sessão. A meta está em 3 km. Já sei que é uma sessão de menor carga mecânica total. Aqui eu usei a distância total percorrida na sessão. Um time de futsal, esporte coletivo. Legal? Legal. Chegou lá na sessão, deu metade dessa distância, 1,5 km. Os atletas estão com frequência cardíaca muito alta. Os atletas estão apresentando percepções de esforço muito altas. Pode ser que eu até passei do ponto. Já é uma resposta de que eu preciso parar ali. Os atletas estão com dificuldade de responder à carga, mesmo estando no início ali daquilo que eu tinha prescrito. Dentro dessa ideia, eu uso a carga interna, e nesse caso a minha medida de carga interna foi frequência cardíaca e percepção de esforço, para me dizer se aquela sessão deve ser interrompida ou não, se eu cheguei no ponto ou não. Porque pode ser que se eles chegarem, passou 1 km, a meta era 3 km, hein? E esses 3 km eu parti de onde? 50% do que eles fazem habitualmente. Chegou em 1,5 km, frequência cardíaca está baixa, tá legal. É uma sessão de menor intensidade que foi proposta pelo treinador e a frequência cardíaca não está ficando tão alta. A percepção de esforço dos atletas, que você for perguntando ao longo da sessão, não está ficando tão alta. Então eu vou acompanhando e às vezes eu deixo bater o volume. O importante é eu não passar daquele volume. Eu usei aquele critério, eu mantenho aquele critério. Tá? Então eu usei a carga interna para fazer o meu controle ali dentro da sessão, se eu vou manter a carga externa planejada antes. Vou para o esporte de combate. É o mesmo raciocínio. Qual que vai ser a carga externa do esporte de combate? Tempo de estímulo em simulação de luta. Frequência de movimento. A meta do habitual e quanto eu quero retornar para uma situação de baixa recuperação, mas que eu quero que ele ainda treine. Se você fizer essas contas e acompanhar isso em gráficos e anotando isso, você já vai estar dando um passo à frente de não expor o indivíduo a um risco elevado sem retirá-lo da sessão. Beleza? Entendendo que as curvas de recuperação são diferentes, portanto, você precisa levar em consideração sistema energético, via energética, tempo de recuperação do tecido, tempo de recuperação do sistema nervoso central e como essas variáveis influenciam em percepção de esforço, influenciam em resposta da frequência cardíaca, influencia na variável fisiológica que você estiver utilizando. Beleza? Portanto, retirem da cabeça a ideia de que dar recuperação passiva é a melhor solução para reduzir risco de lesão e a melhor solução para recuperar um atleta. Nem sempre. Ok? E não é só para atleta não, é para indivíduo fisicamente ativo também. Ok? Lembrando que aumentar a circulação sanguínea, aumentar a frequência cardíaca, aumenta a produção de neurotransmissores, aumenta a produção de opioides, aumenta a sensação de bem-estar, reduz percepção de fadiga mental, melhora a função cognitiva, você pode deixar o seu atleta até melhor para suportar uma carga mecânica total quando o tecido estiver ok. Então, aquela famosa corridinha de baixa intensidade, às vezes, num pós-jogo, pode ser legal do ponto de vista cognitivo. Nada é proibido. Aquele levar o atleta para uma situação para fazer um alongamento, uma liberação miofascial, exercício de mobilidade num pós-competição, pode ser positivo para acelerar a recuperação. O problema é, cognitivamente, essa situação vai aumentar o desgaste mental dos atletas, o desgaste psicológico, aí talvez não seja positivo, talvez seja melhor deixar um repouso passivo total. Então, esses aspectos devem ser ponderados quando você tomar a decisão de usar o monitoramento para alterar a tua prescrição e teu planejamento.